Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se perguntar ao Senhor. E o Senhor disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Amém? Eles embora, por favor, tome seu assento, glorificando a Deus. Amados e queridos irmãos, eu quero, antes de começar a falar nessa noite, agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me concede de mais uma vez poder pregar a sua santa e poderosa palavra. Agradecer à missionária Vilma pela oportunidade e agradecendo a senhora, estendo a minha gratidão ao pastor Adilson. Que Deus possa encontrá-lo nesse momento, restaurá-lo por completo, e o nome do Senhor será glorificado. Eu não decorei ainda qual é o nome dela, Edinalda, agradecer a ela também, Deus abençoe. O seu sorriso, quando ela chega, ela sorri para mim, eu fico bobo. O sorriso dela me encanta e é uma pessoa que transmite a presença de Deus. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Agradecendo a ela, quero também agradecer a toda a amada igreja que está hoje aqui, que se fez presente. Meu coração se enche de alegria de ver tantas pessoas que querem receber um pouco mais da palavra do Senhor, amém? Agradecer também a minha trupe, a Thalita, que é minha irmã, a Bia, que é a menina dela, hoje veio como cinegrafista, e o meu parceiro e o Pedro, que vieram aqui acompanhados comigo, para não me deixar sozinho. Deus abençoe a cada um de vocês também. Amados, desde que entramos aqui nessa noite, foi falado muito sobre não desistir, sobre continuar, sobre tentar outra vez. E eu quero hoje, nesse texto, pensar com os irmãos, e eu começo um pouco devagarzinho. Começa igual um carro alto, no frio, você bate, ele vai até que ele pega. Então, se vocês me derem um pouquinho de atenção agora, no começo, para me explicar a mensagem, eu tenho certeza que no final sairemos daqui renovados e abastecidos com a presença de Deus. O texto está situado no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada que contém personagens e histórias marcantes, desde Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Enoque, Abel, Caim, Adão, Eva, José, tantos personagens que estão rodeados, presentes no livro de Gênesis. E o texto que eu li vai narrar a história de um casal, Isaac e Rebeca. Um casal que tinha tudo para dar certo. Um casal que era um casal extremamente abençoado. Porém, um casal que enfrentou uma dificuldade imensa na sua vida. Uma dificuldade que quase os fez parar. Só que a diferença deste casal foi que no meio desse problema, no meio dessa crise, no meio dessa angústia, eles tiveram algumas atitudes que reverteram a situação, algumas atitudes que mudaram o cenário, algumas atitudes que moveram o céu e trouxe a vitória. Mas antes de falar de Isaac, eu preciso falar do seu pai, Abraão. A história vai narrar, e você conhece muito bem. Abraão estava na terra de Ur dos Caldeus. Era um homem muito rico, um homem muito abastado. Porém, ele recebeu de Deus uma visitação. Ele recebeu de Deus um encontro. Ele recebeu de Deus uma palavra. Ele recebeu de Deus uma promessa. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela
tomou uma atitude: seguir a voz de Deus, seguir o caminho de Deus. Abraão não sabia para onde ele iria, mas ele sabia quem estaria com ele. Abraão não sabia qual terra ele iria habitar, mas ele sabia quem estaria com ele em todos os momentos. Tem hora na nossa vida que olhamos para a situação, que olhamos para o cenário e não entendemos o que está acontecendo. Tantas vezes falamos: Deus, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Deus, eu não sei como vai ser o meu amanhã. Deus, eu não sei como vai ser o meu futuro. Tem hora na nossa vida que não sabemos aonde vamos chegar, mas a palavra de Deus é essa: você pode não saber, mas eu sei aonde vou te colocar. Você pode não saber, mas eu sei aonde vou te levar. Você pode não saber, mas eu tenho tudo preparado para a sua vida, e no tempo certo vai acontecer. Aleluia. Abraão recebe uma promessa. Diga: uma promessa. Uma promessa. Com mais força: uma promessa. Uma promessa. A promessa era: você será pai de multidões. Você será pai da fé. Você vai ser o pai de uma patriarca de uma grande nação. Porém, o que acontece é: para ser pai é necessário ter um filho, é lógico. Só que Abraão tinha uma esposa por nome de Sara, e Sara, sua mulher, não podia gerar filhos. Sara, sua mulher, era estéril. Eles tentaram de todo qualquer jeito e nada dava certo. Abraão disse: Senhor, como pode ter essa promessa se Sara, minha esposa, não pode ter filhos? E o tempo foi passando e chegou a idade, e quando o tempo passa a gente pensa: agora não tem mais tempo. O tempo passa e parece que não tem mais tempo. E olhando para a situação, falou: é tarde demais para a promessa se realizar. Só que Deus disse: olha para o céu e tenta contar as estrelas. Ele não conseguiu. Olha para a terra e tenta contar os grãos na terra. Ele não conseguiu. Aí está a sua promessa. Só que a promessa era tão grande, a promessa era tão impossível de se imaginar, que a sua própria mulher começa a rir, começa a debochar. Eu não acredito. Eu imagino Deus falando com Abraão e falando: eu vou realizar, eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou te dar. E a sua esposa começa dentro de casa a rir. Não vai acontecer. Tem momentos que parece que é piada. Tem coisas que Deus fala que a gente fala: não, isso aí já é demais já para mim. Quantas vezes eu falei: isso daqui é demais para mim. Aquela coisinha pequena eu até posso receber, mas isso aqui é demais. Não, é brincadeira. Só que Deus, Ele é um Deus que faz o que a gente não imagina, faz muito mais do que pedimos ou pensamos. E quando Sara começou a rir, dizendo: não tem jeito, é impossível, não tem solução, Deus disse para Abraão: haveria alguma coisa difícil para mim fazer? Para você não tem jeito. E eu vou começar a pregar. Para você realmente não tem solução. Sua força é pequena, sua força é limitada, sua força não alcança. Mas para Deus não tem nada que possa pará-lo, não tem nada que possa limitá-lo. Para Deus o impossível é só questão de tempo. Se Ele quiser reverter a situação, Ele tem poder. Se Ele quiser mudar o cenário, Ele tem poder.
está certo. Só que nós somos tão desobedientes. Segura que essa aqui vai durar um pouquinho. Nós somos tão desobedientes que queremos colocar a mão aonde Deus não mandou você colocar a mão. Me dá a sua atenção agora. Nós pensamos às vezes que Deus precisa de ajuda. Não, a promessa é essa daqui. A promessa está escritinha aqui. Só que eu vou fazer tal coisa para ajudar Deus. Eu vou fazer tal coisa para dar uma mãozinha para Ele. Só que Deus não precisa da ajuda de ninguém. Eu vou repetir. Deus não precisa da ajuda de ninguém. Sabe o que Sara fez? Eu estou velha, eu não posso ter filho, mas eu tenho uma escrava, uma serva com o nome de Agar. Chama lá Agar, se deita com ela, tenha um filho com ela, e a promessa vai seguir em frente. Só que a promessa não era para Agar. E aqui eu aprendo pelo menos duas coisas. A promessa não era para Agar, porque tem gente na nossa vida que não vai viver as promessas que Deus nos fez. Tem pessoas que andam do nosso lado, que frequentam a nossa casa, que não fazem parte dos planos de Deus na sua vida. Eu vou falar, quem me convidou foi vocês. Tem pessoas que entram na sua vida, mas só para trabalhar, não fazem parte da promessa que Deus fez para você. A promessa não é para Agar, a promessa é para Sara. Repito para alguém entender: a promessa não é para a vizinha fofoqueira, a promessa é para você. A promessa não é para aquele que desacredita, para aquele que murmura. A promessa é para você. Tem certas pessoas que só atrasam a promessa, e eu venho aqui com a palavra do céu. Tira da sua vida os Agar que querem impedir, que querem atrapalhar as promessas de Deus na sua casa. A segunda coisa que eu aprendo: não apresse o que Deus está fazendo. Tenha paciência. Há tantos versículos na Bíblia que falam sobre o tempo de Deus. Esperei com paciência no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não trabalham, mas permanecem de pé. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas a sua palavra não passa. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode fazer, ninguém pode impedir. Operando eu, fazendo eu, agindo eu, ninguém impedirá. O tempo de Deus é perfeito, talvez não é no nosso tempo, mas no tempo dele vai acontecer. O sábio Salomão escreve em Provérbios, e essa aqui eu vou até aqui na frente, me permita. Salomão escreve em Provérbios o seguinte: se chegar alguém na sua casa de madrugada, por volta das 4 horas da manhã, você está dormindo, confortável, relaxado, e essa pessoa chega gritando: Deus te abençoe, bom dia. Você fica feliz ou triste? Rapaz, se alguém chega em casa 4, 5 da manhã, gritando: Deus te abençoe, bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, eu não vou acordar com paz, não. Eu vou acordar irritado. Pô, você tem que trabalhar daqui a pouco, 5 horas da manhã, me
sabe, a pessoa chega para você 5 horas da tarde. Paz do Senhor, bom dia, que Deus te abençoe. Você está feliz. Oh, meu irmão, Deus, obrigado, amém. E aquela bênção entra na sua casa, entra na sua família. O que Salomão está trazendo à nossa memória? Se a pessoa chega na sua casa muito cedo, você não está preparado para recebê-la. Vou repetir, se a pessoa chega na sua casa muito cedo, você não está preparado para recebê-la. Não tem cafezinho, não tem pãozinho, não tem nada. Você fica o quê? Incomodado com a presença dela. Mas se a pessoa chega 5 da tarde, 6 da tarde, tem café, tem pãozinho, se brincar tem até janta no fogão. Porque o que eu aprendo com isso? Promessas na hora errada se tornam maldições. Tudo que vem antes do tempo dura pouco tempo. A bênção que era para chegar na tua vida, se ela for antecipada, ela se torna uma maldição. E tem gente querendo pular etapas, saltar de nível, pular degraus, mas tudo que vem antes do tempo não dura muito tempo. E a palavra de Deus é essa: para de antecipar as promessas da sua vida no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Tudo que Deus falou vai acontecer. E por causa da ansiedade de Sara, por causa da desobediência de Sara, vai nascer Ismael. E dentro da casa de Abraão, Ismael só gerou contenda, ciúmes, brigas. Porque o que fazemos fora da direção de Deus, fora do tempo de Deus, só gera isso: contenda, brigas, ciúme, inveja. Só que Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, Deus não falha, que mesmo com o erro de Sara, Deus apareceu para ela. E mesmo na sua velhice, ela concebeu e deu à luz a Isaac. Isaac nasceu e a promessa se cumpriu. Porque a gente pode falhar, a gente pode pecar, a gente pode cair, mas Deus não falha, Deus não erra, Deus não mente. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Tem pessoas que entraram aqui e mesmo na sua infidelidade pensaram: para mim não tem jeito, para mim acabou, Deus mudou de ideia, a promessa morreu. Não, você caiu, você errou, você tropeçou, mas a promessa continua de pé, a promessa vai se realizar, a promessa vai se cumprir. Deus não muda, Deus permanece o mesmo. Ele começou a falar com alguém aqui nessa noite. Ele começou a falar com pessoas aqui. Eu sinto quando eu estou pregando, eu sinto quando eu estou ensinando, mas eu também recebo quando é profecia. E quem acredita, levanta a mão para receber. O inferno tentou te derrubar, o sistema tentou te fazer cair, a prova veio, mas Deus vai realizar tudo que Ele te prometeu. Isaac cresce e com 40 anos de idade ele vai namorar.
Com 40 anos de idade vai namorar. Tem gente que vai namorar com 12. Não está pronto. Não está na hora. Com 40 anos de idade ele vai namorar e conhece uma mulher. Rebeca. A história aqui é muito linda. Ele fala com o seu pai, ele fala assim, não, aqui não tem mulher para você, eu vou buscar em outro lugar. Se eu fosse pregar tudo aqui, eu ficaria até amanhã. Outro dia eu continuo a pregação. Meu pai me ensinou, é melhor deixar o povo com sede de matar afogado. Outro dia, se me chamar de novo, eu continuo. Só que quando Isaac ele se casa com Rebeca, a mesma promessa que estava em Abraão também se estendeu para Isaac. Qual é a promessa? Você será pai de multidões. Isaac também tinha a mesma promessa. Você será pai de multidões. Só que ele vai enfrentar, parece que o mesmo filme, o mesmo cenário, o mesmo problema. O diabo vai repetir a mesma estratégia que ele teve com Abraão. O diabo disse, eu coloquei esse problema e eles caíram. Vou fazer a mesma coisa com Isaac. Quando Rebeca se casa com Isaac, ela descobre, ela também era estéril e não podia gerar filhos. O diabo vem com a mesma proposta, o diabo vem com o mesmo problema, o diabo vem com a mesma ideia, com a mesma armadilha, com a mesma artimanha. Só que Isaac, ele aprendeu com os erros do passado. E agora eu começo a pregar. Foi só a introdução. A primeira lição que eu aprendo com Isaac e Rebeca: não cometa os erros do passado. O passado, ele vem na nossa vida e nos serve como uma escola para nos formar, para nos ensinar, para guiar a nossa vida. A Bíblia diz que Deus, ele se esquece do passado, dos pecados, dos erros, mas nós nos lembramos para que fique na nossa memória os caminhos errados que trilhamos. Isaac olhou para trás e viu que as atitudes de seu pai em desobedecer a Deus só gerou contenda. Isaac então decide não cometer os erros do passado. Naquela época, olha, naquela época era comum um homem ter mais de uma mulher. E ele poderia expulsar uma mulher de dentro de casa, caso ela não tivesse o privilégio de dar à luz, de ser mãe. Uma mulher que era estéril era considerada na cultura como amaldiçoada, infrutífera, inferior às outras e substituível. A mulher que não podia gerar filhos podia ser trocada, expulsa de casa e ninguém iria falar nada. Só que Isaac não desistiu da sua mulher. Isaac não desistiu de Rebeca. Eu aprendo olhando para Jesus. Nós também éramos amaldiçoados. Nós também éramos pecadores. Nós também não tínhamos condições. Só que Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de você. Ele não desiste, não importa qual seja a situação, Ele não desiste. E assim como Isaac não desistiu da sua noiva, Jesus não desiste da noiva dele. Ele insiste em você, Ele investe em você. Mas presta atenção, Isaac não comete os erros do
E eu aprendi com Deus que o seu passado não pode determinar o seu futuro. Eu sinto uma voz no meu ouvido que diz: não importa quantos crimes você cometeu, não importa quantas vezes você caiu, eu sou Deus que restaura, eu sou Deus que cura, eu sou Deus que dá nova chance, eu sou Deus que faz tudo novo, quando eu quero, do jeito que quero. O inferno pode ter dizido, pode ter falado no seu ouvido que o seu passado já não tem mais esperança, mas Deus diz de uma forma diferente: o passado foi ruim, mas o futuro deixa comigo, o futuro deixa na minha mão, o futuro me entrega, que eu vou cuidar. Isaías 43, versículo 18 e 19 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que farei uma coisa nova, eis que farei uma coisa nova, eis que farei uma coisa nova. E para essa igreja, a palavra do céu é esta: tem coisa nova chegando, tem coisa nova chegando, tem coisa nova chegando. Maravilha, Deus. Tinha mais algumas lições aqui, mas eu vou pular porque a hora está indo embora. Meu maior inimigo é o relógio. Mas olha aqui. Deus fiel, Quando Isaac se deparou com a situação, quando Isaac se deparou com um problema, ele não foi contar com os vizinhos. Eu gosto quando vocês ficam bem quietinhos para ouvir o que vocês vão aí na minha casa. Quando Isaac se encontrou com um problema, ele não postou no Facebook. Não me vou provar do Pix. Não. Quando ele se encontrou com um problema, ele falou: eu conheço um Deus que já fez no passado. Eu conheço um Deus que disse uma vez que nada era difícil para ele. Eu conheço o Deus de Abraão, o Deus do meu pai. Eu conheço um Deus e eu vou falar com ele. A Bíblia diz no versículo número 20 que Isaac 21, que Isaac orou instantemente ao Senhor. E eu pesquisei o que é instantemente. É com insistência, é sem parar, é sem cessar. Não, Deus ele não esquece das orações. Mas por que temos que orar todos os dias? Para que Deus possa ver nos nossos olhos a nossa vontade de ter aquilo que Ele nos prometeu. Deus não esquece do que Ele te prometeu, mas Ele quer ver a nossa dedicação em buscá-lo nos momentos difíceis. Isaac orou. Se você soubesse o poder de uma oração. Se você soubesse o que acontece quando você dobra os seus joelhos. Dobrar o joelho é como iniciar uma guerra contra a sua mente, contra a sua carne, contra principados, contra potestades, contra o inferno. Dobrar o joelho cansa o corpo, mas fortalece a alma. Dobrar o joelho cansa a mente, mas revigora o espírito. Dobrar o joelho às vezes parece que não vai adiantar, mas
A oração é a chave que muda as situações. A oração é a chave que resolve qualquer problema. Eu provo na Bíblia, quando Daniel foi lançado nas covas dos leões, qual foi o motivo? Foi por causa da oração. Ele orava tanto, 3 vezes ao dia, que se incomodaram com a oração dele e falaram: vamos tacar na cova, quero ver ele orar na cova. Mal sabia ele que sinal Wi-Fi do céu pega até dentro da cova. Mal sabia eles que quando Deus ele estende seus ouvidos, até dentro da fornalha ele escuta. E no meio da oração, o leão teve que fechar a boca, teve que fazer jejum, porque a oração de um crente, ela entra dentro da cova e cala a boca do leão, cala a boca do devorador, cala a boca do inferno. A oração tem poder. A oração é tão poderosa que Isaac vai orar diante do problema. Só que ele não ora uma vez e para. Não é uma campanha de 7 dias. A Bíblia narra que ele casou-se com 40 anos. Com 40 anos ele se casou, mas ele teve os seus filhos com 60 anos. Agora, quero ver quem não fugiu da escola. 40 a 60, quanto tempo dá? Rapaz, o pessoal que pulou da escola e fugiu. 40 para 60 dá quanto? 20 anos. 20 anos de oração. 20 anos sem parar. Missionária Viva, tem gente que não aguenta 20 minutos de palavra. Vai aguentar 20 anos de oração. Tem gente que não aguenta 20 minutinhos de uma pregação, não aguenta 2 horas de culto, vai aguentar 20 anos de oração. Não vai aguentar a eternidade na glória. Não vai. A Bíblia conta Jesus narrando a história do amigo importuno. Um certo amigo vai receber uma visita em casa. E a visita vai chegar e ele não tem nada para oferecer para a visita. Não tem café, não tem pão, não tem nada. Só que já é meia-noite. Ele bate na porta do vizinho. Ô vizinho, me dá um pão. O vizinho finge que não escuta. Meia-noite ele está batendo. Ô vizinho, me dá um pão. Chegou o vizinho em casa. O vizinho grita de lá de dentro: meu amigo, eu estou deitado, cuspi na cama. Você acha que eu vou levantar para te dar um pão? Quando a vida dá um não para a gente, quando a situação dá um não para a gente, muitas pessoas desistem. Então eu vou embora. Então eu vou desistir. O que esse amigo importuno fez? Ô vizinho, eu sei que está tarde, mas me dá um pão. Ô vizinho, meu amigo, já está de noite, eu não vou te dar nada não, vai embora. Só um pãozinho, tem visita em casa, eu não tenho nada para dar para eles. Parece que o vizinho se levanta com uma raiva, se levanta de uma forma, missionária Vilma, que ele pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 pão, toma suco, toma café, pega tudo e vai embora. Aí Jesus fala no final da parábola: pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Não é fácil receber de Deus o que Ele prometeu, não é fácil não, mas com a sua oração
Eu vou caminhar para encerrar agora. Quem está ligado responde com alta voz. Quanto tempo Isaac orou? 20 anos. Passou o tempo. A Bíblia diz que o Senhor ouviu as suas orações. Só que acontece algo diferente na história. Rebeca vai dar à luz, só que tem uma dor muito grande dentro dela. Essa dor incomoda tanto que ela não se aguenta. Eu imagino Rebeca chegando às vizinhas, nas amigas e falando: está doendo muito. E as mulheres da época tinham o costume de ter muito filho. Era normal a dor. Elas falavam: não, Rebeca, dói mesmo. Não, mas está doendo demais. Eu não estou aguentando. Não, Rebeca, é assim mesmo. Não, comigo está diferente. Está doendo muito. Ela não aguentou e falou: minhas amigas não têm resposta. Vou perguntar para Deus. Eu imagino a Rebeca olhando para o céu e falando: Deus, por que dói tanto? Oh, aleluia. Imagino Rebeca, assim como eu e você, olhando para o céu e falando: Deus, eu não aguento essa dor. Deus, eu não estou suportando. Ele está falando com alguém aqui nessa noite. Deus, eu não estou suportando mais. Está doendo muito. Eu não estou aguentando o que está acontecendo comigo, Deus. Eu vou mandar a você. E Deus vai responder ela, dizendo: Rebeca, 2 nações tem no seu ventre. Tem 2 filhos aí dentro. Foi o primeiro casal de gêmeos da história da humanidade. Por isso estava doendo tanto. Porque o que Deus deu para ela foi maior do que ela pensou. Foi maior do que ela pediu. Foi maior do que ela imaginou. E às vezes dói, às vezes aperta, às vezes parece que você não vai aguentar. Mas Deus está dizendo: sabe por que dói tanto? É porque a promessa é maior do que você pensa. Sabe por que dói tanto? É porque a promessa é maior do que você imagina. Sabe por que dói tanto? É porque o que eu tenho para te dar é maior do que você sonhou. É maior do que você imaginou. Não para, não desiste, não larga o barco. Não, continua. A promessa é maior. A promessa é maior. Quanto mais dói, quanto mais aperta, quanto mais luta, quanto mais problema, maior é a vitória que Deus vai te dar. Porque os seus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos, e os seus caminhos são maiores do que os nossos caminhos. Ele faz mais do que pensamos. Aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, e nem chegou no coração do homem, é que Deus tem preparado para a sua vida. Deu minha hora. Fica de pé, por favor.